começar logo, porque Sim. como a minha versão é gratuita, ela só dura 40 minutos, tá? Ok? Então, vocês, por acaso, tiveram a curiosidade de baixar a planilha de Excel ou não? Sim, professor, Já. nós baixamos. Já Nós fuçaram nela ou baixamos. não? Fuçaram nela? Sim, 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 eu já eu não verifiquei. entendi um pouco assim algumas coisas. A gente vai ter que construir um produto Não, é o valor, seguinte, porque não tem lá especificando, né? Tem só o. eu vou explicar. Ele está numa planilha em Excel e ele está aberto. Isso significa que você pode colocar outros custos de acordo Sim, com a empresa que vocês estão dando consultoria, entendeu? entendi. Tá? Então, eu vou fazer a explicação, aí se vocês tiverem dúvida, pode me interromper a qualquer momento, tá? Tá bom. Ok, vamos lá. Ok. Bom, então isso aqui é a planilha, tá? Ele tem 3 meses, 12 meses. Vamos para cá. Esse aqui é a folha de pagamento, salários fixos, a folha de pagamento quando tem comissão, a depreciação quando tem equipamentos, o custo do veículo, se for necessário calcular, e o preço e o lucro, ok? Professor, eu só vi essa planilha aí. Será que eu abri errado? Ou não Não, veio todo? Porque eu não vi todas essas Olha, cada aba tem uma. Se tu É. ver lá embaixo, né? é lá embaixo tem na aba. Olha então, rodapé, tá lá. Então foi por isso que eu não consegui entender, professor, porque eu não tinha visto essa outra parte, eu só vi aquela planilha do preço Ok, de. tá bom. Então, esse aqui são números reais de uma clínica odontológica que eu fiz consultoria, só tirei o nome, obviamente, tá? Ok? Então, o que vocês vão fazer? Nós temos aqui os chamados custos fixos. O que é um custo fixo? É aquele custo que ele não depende, não está atrelado à receita. Tendo ou não tendo, você tem esse custo, ok? Então, eu coloquei aqui folha de pagamento R$ 1.000. Está vendo aqui? R$ 1.000? Tá? Ele calculou aqui os encargos sociais, 30% da folha, tá? FGTS, 8% da folha, Prolabore. Prolabore é o dinheiro que o sócio ele tira da empresa dele, Prolabore. Esse é o ideal. O ideal é que o proprietário, o dono da empresa, ele tire um Prolabore, ok? Porque tem muita gente que o dinheiro da empresa é o dinheiro dele. Então, ele mistura o dinheiro da empresa como se fosse dele e faz uma maior lambança. Isso é muito ruim, ok? Então, tem que incentivar o empresário, tirar um prolabore e viver do prolabore. Não pode ficar misturando. É o que a gente chama de princípio da entidade. Né? É pessoa física, é pessoa física, e pessoa jurídica, é pessoa jurídica. Tá legal? Então, nós temos aqui quanto que ele gasta de energia. No caso, ele gasta 1.600. O aluguel ele paga 3.500. O telefone 189. O contador ele paga por mês 1.130. IPTU 200. Você tem que pegar o valor de IPTU e dividir por 12, tá? Porque o valor do IPTU é anual. No caso, ele já colocou o valor mensal do IPTU, tá? Tá legal? Beleza? O alvará, associação de classe, como ele é dentista, ele paga, tá? Quanto ele gasta de combustível por mês? R$ 40. Uniforme, você tem que fazer o seguinte, tem que quanto você gastou de uniforme? Eu gastei tantos reais. Aí você tem que dividir aquele custo por mês. Qual é o custo mensal? Vocês entenderam? Tá? Vale transporte, a empresa gasta 396. A manutenção da máquina do cartão de crédito é R$ 66. Manutenção predial é 62. Então, ele foi preenchendo aqui. Tá? Quanto ele gastou de reforma,
se você fez doações, se você paga segurança, ok? Quanto você gasta de estacionamento, material de escritório, quanto gasta de jornais, quanto ele gasta de água, ele tem custo com água mineral, a depreciação, certo? Essa depreciação aqui, ó, 179, como é que ele fez? Tá vendo aqui embaixo a aba chamada depreciação? Clica aqui, ó. Sim. Tá? Então, você tem que ver aqui o que é depreciação. É a desvalorização de um produto através do uso e do tempo. Ok? Como é que se calcula? Então, por exemplo, uma cadeira odontológica custa R$18.000, correto? Então, ele fez uma estimativa de troca aqui, ele fez uma estimativa de troca para 10 anos. Então, são 100, ele acha que em 10 anos ele tem que trocar o equipamento, ok? Então, você colocou 120 meses. O valor da revenda é assim, eu perguntei para ele, depois de 10 anos, você acha que dá para vender por quanto? Ele falou, eu acho que dá para vender por 3.000. Então, depreciou R$15.000, entenderam? Tá? Esse R$15.000 dividido por 12 meses dá R$125, ok? O outro foi um compressor de ar. O compressor de ar, ele pagou R$6.000. Em 10 meses, 120 meses, ou seja, 10 anos, ele acha que ele vai poder vender por R$1.800. Então, depreciou R$4.300. Ou seja, depreciou R$35 por mês. Tá? O equipamento de raio-x, ele pagou R$3.000. Ele acha que em 10 anos ele consegue vender por R$1.500. Certo? Depreciou 1.500, a depreciação mensal é 12,50. Ele tem um autoclave, que é um equipamento, que ele pagou 2.500. Em 10 anos, ele acha que pode vender por 1.800, depreciou R$700. Isso por mês dá 5,83. Então, a depreciação mensal é R$179,17. Vocês entenderam como é que fez? Sim, professor, entendi. Entendeu? Então, aí aqui, certo? O valor da depreciação ele colocou aqui, ó, 179,17. Ok? Beleza? Okay. Ele paga de MEI R$443. Ele tem uma despesa mensal com o pessoal de 311 e a retirada dos sócios aqui 1.151. Ok? Esses são os custos fixos. Os custos variáveis são aquelas que variam conforme a venda, a quantidade produzida. Então, o custo da mercadoria final, o fornecedor, ele gasta com o fornecedor, em média, R$17.835. A folha de pagamento mais a comissão é 9.342. A provisão da folha é 2.800, FGTS 8%, correto? A comissão da operadora de cartão, ele paga R$500. A propaganda, ele paga 250. Os custos financeiros, que são juros, R$130. Despesa financeira que ele tem, 669. A máquina do Mercado Pago, ele paga R$72. Tá? À medida que você vai colocando os números, já calcula aqui o percentual, esse percentual do total, ok? Quando você preenche todos esses custos fixos e variáveis, você tem aqui a outra coisa, o faturamento. Quanto foi que ele faturou no mês? Ele faturou 48.000, que corresponde a 100%. Só que o custo fixo e o custo variável deu 48.616. Ou seja, o resultado foi negativo, certo? Ele não teve lucro, ele teve um saldo negativo de R$426. O ponto de equilíbrio deu 49.000, quer dizer, 49.000 é ponto de equilíbrio. Acima de 49.000 ele tem lucro e abaixo de 49.000 ele tem prejuízo. Tá? E o markup é 2,7. O que é markup? Você tem que pegar o preço de custo
e joga 2,7 para saber qual é o preço de venda que você tem que oferecer ao cliente. Tudo bem? Então, memoriza aqui 2 percentuais. Certo? O custo fixo deu 33%. Vocês estão vendo aqui? Custo fixo? Vocês estão vendo? Vocês estão ouvindo, pessoal? Alô, alô? Professor, Oi. oi. Sim, professor. Onde que está o custo planilha de demonstração de resultado com seus fixos estão onde? O quê? Não entendi a pergunta. Custo fixo está onde, professor? Então, está na tabela de baixo, está aqui, ó. Ó, tá aqui, ó, tabela custo fixo. Tá, custo fixo. Tá. Eu achei que fosse nessa tabela de cima, de Não, itens. não, essa tabela aqui, ele calculou o percentual do custo fixo, deu 33%. E o custo variável, desce, deu 67% o custo variável dele. Entendeu? Ok? Ele somou os dois custos. Custo fixo, custo variável, colocou o custo total aqui. O custo total, por isso que deu 100, deu mais de 100%. Ele teve uma receita de 48.189 e teve um custo total de 48.614. Ele teve prejuízo nesse mês. Ok? Tudo bem? Tá tudo bem? Galera, tá tudo bem? Sim, professor. Oi, tá sim. tudo bem. Professor, eu queria... Tudo certo, professor. Poderia repetir? Como é que ele calculou o ponto de equilíbrio? Porque eu não me lembro direito. Não, o ponto de equilíbrio aqui é quanto ele precisa para pagar todos os seus custos fixos e variáveis. Ah, tá bom. Entendeu? Então, para ele pagar os custos fixos e variáveis, dá 49.487. Como o custo, a receita dele foi menor, por isso que deu prejuízo aqui para ele, entendeu? Entendi, professor. Tá? Agora, qual é a sacada? Qual é a sacada dessa planilha? A sacada dessa planilha é o seguinte: custo fixo 33%, correto? Tá vendo aqui? Certo? Sim. Custo variável 67%. Então, a primeira coisa é que o empresário, ele tem uma referência, ele sabe qual é o percentual de custo fixo e qual é o percentual de custo variável. E se ele não fizesse essa tabela, ele não sabe qual é o percentual. Ok? Através dessa DRE aqui, ele sabe se ele está tendo lucro ou prejuízo. E tem muito empresário que não sabe. Por que ele não sabe? Porque ele não tem o controle de todos os custos dele. Vocês entenderam? Entenderam? Tá? Sim. Agora, a grande sacada dessa planilha é isso aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. A grande sacada dessa planilha é essa planilha de preço, para saber se ele está trabalhando o preço corretamente. Entendeu? Então, por exemplo, o custo da mercadoria, ele tem uma mercadoria que custa R$16, tá certo? O custo fixo dele foi 33%, não foi? 33%. Não foi 33%? O custo variável dele foi 67%. Correto? Então, o que nós temos? Espera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Não, na verdade, o custo fixo dele é 33% e o custo variável está ultrapassando 100%. Não pode acontecer isso. A gente tem que trabalhar com um percentual menor aqui, entendeu? A gente chegou à conclusão que ele não está trabalhando com um percentual ideal porque está muito alto. Deixa eu colocar um custo variável de 50% aqui, ver se melhora. Okay. Ou então abaixar o custo fixo, né? Tá, o custo fixo dele... Está acontecendo duas coisas. Vamos voltar aqui. O que está acontecendo com esse empresário? O faturamento dele está muito abaixo para a manutenção do custo dele, entendeu? O custo dele, tanto fixo como variável, está muito alto. Tá? Então, ele precisa fazer duas coisas. Ou ele aumenta aqui o faturamento dele,
ele precisa aumentar o faturamento dele, né? Digamos que o faturamento dele aumente para 60. Peraí, deixa eu puxar mais para cá. Peraí. Deixa eu só ver um negócio. Está faltando alguma coisa aqui. Ele está numa planilha protegida. Eu tenho que pegar uma outra planilha para vocês, para a gente manipular. Tá? Então, nós temos que fazer duas coisas. Ele precisa aumentar o faturamento dele, ou ele precisa baixar aqui os custos dele. Então, ele vai ter que passar um pente fino, onde é que ele pode abaixar? Ele tem que economizar mais na energia, ok? Deixa eu ver aqui o que ele pode fazer. Tem que renegociar o aluguel da máquina de cartão, pegar uma empresa que trabalha um custo menor, entendeu? Então, ele começa a trabalhar racionalmente como é que ele pode diminuir os custos, correto? Ele tinha um Prolabore de 5 mil, de repente, ele tem que, em vez de tirar 5 mil, tem que tirar 4 mil, ok? Então, deixa eu só voltar aqui para vocês na questão da tabela. Só um minutinho. Então, vamos simular o seguinte. Né? Você tem um custo da mercadoria de R$16, né? Lembra que eu estou falando de dentista. Se ele tiver um custo fixo de 33, um custo variável de 50 e quiser um lucro de 1%, ele tem que vender o serviço dele por R$103. Aí você está falando assim, poxa, mas é muito caro. Né? Por que está muito caro? Porque a gente tem a tendência de pegar um produto e multiplicar por 2. A gente pega um produto de R$16, multiplica por 2, dá R$32. Aí a gente fala, não, a gente está tendo um lucro de 100%. Não está tendo um lucro de 100%. Tá? O preço de venda menos o custo variável, o preço de venda menos o custo variável, menos o preço de venda menos o preço de custo unitário que está aqui é a margem de contribuição, não é lucro, ok? O lucro é aqui, ó. O lucro é na DRE, quando você pega a receita total e o custo total. Aí você tem um lucro aqui. Nesse caso aqui, ele está tendo prejuízo. Vocês entenderam? Tá? Então, vamos voltar aqui na planilha. Então, observe o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Se você tem um produto que custa R$16,50, né? Aí você tem um custo fixo de 33%. Você tem um custo variável de 50%. Né? E aí você vende por R$200 esse produto, você está tendo um lucro de 8%. Está vendo só? Ok? Por isso que o dentista ele tem que ter um parâmetro total dos custos dele para saber qual é o percentual de custo fixo e custo variável, para ele saber se ele está usando o preço de venda corretamente. Vocês entenderam? Tá? Deixa eu sair daqui. Vocês entenderam como é que funciona a planilha, pessoal? Sim, mais ou menos. Sim, mais senhor, ou menos. professor. Porque é o seguinte, o empresário, ele pega um produto ele pagou R$100, certo? Aí ele vende o produto por R$200. Aí ele fala assim, eu estou ganhando 100% de lucro. Ele não está ganhando 100% de lucro. Por quê? Porque ele tem o custo fixo dele e o custo variável. Quem é que vai pagar o custo fixo dele? Quem é que vai pagar o custo fixo dele? O cliente tem que pagar o custo fixo dele. Ele tem que embutir o custo fixo dele na formação de preço dele. Vocês entenderam? Tá? E como é que se calcula a formação de preço? É pelo percentual do custo fixo e o percentual do custo variável. Então, quando um empresário ele não sabe qual é o custo dele, tanto fixo como variável, muito provavelmente ele está aplicando um preço de venda errado. Entendeu? É por isso que quando chega no final do mês, ele fala, cara, eu vendi R$100 mil, cadê o dinheiro? Sumiu o dinheiro, alguém está me roubando.
Não é que está roubando, é porque ele não calculou na ponta do lápis qual é o custo total da empresa dele. Entendeu? Ele vendeu 100 mil reais, né? E, na verdade, o custo total da empresa é 99 mil, sobra só 1.000 reais. Só que, como ele não faz a conta, ele não tem uma referência do custo que ele está tendo na empresa. Vocês entenderam? Por isso que quando a gente mostra essa planilha para ele e mostra os números para ele, ele leva um susto, a maioria. Entendeu? E o pessoal, ele tem que saber trabalhar o preço real de quanto custa, porque, de repente, eu fiz uma consultoria com um restaurante japonês lá em Macapá, e o dono do restaurante, nós pegamos um prato e fizemos a planilha de custo do prato e quanto ele estava vendendo. Ele estava tendo prejuízo, entendeu? Ele achava que estava tendo lucro. Nós colocamos na ponta do lápis o custo daquele produto que ele estava vendendo, que custava aquele produto e por quanto ele estava vendendo. Digamos que o prato custava 50 reais e ele estava vendendo por 45, e ele estava tendo prejuízo. Toda vez que ele vendia o prato, ele estava tendo prejuízo. Vocês entenderam? Entendeu, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Tá? Então, é o seguinte, eu não espero que vocês tenham a compreensão dessa planilha numa explicação de 30, 40 minutos. Tá? O meu objetivo era mostrar para vocês terem uma visão de como é que funciona a importância do empresário saber qual é o custo dele, custo fixo e custo variável. Ok? Eu preciso ver se a planilha que eu mandei para vocês, ela está liberado? Vocês conseguem manipular ela ou não? Não, professor, eu não consigo manipular a planilha. Eu ia falar justamente isso. Se eu pudesse mandar uma que a gente tivesse acesso, seria excelente. Tá. Então, porque nós já poderíamos utilizar esse modelo, só mudava os números. Então, eu vou fazer assim, então, tá? Eu vou ver se eu peguei uma planilha que estava bloqueada, vou ver se eu pego uma planilha aberta para vocês manipularem, mexerem nela, tá? Deixa eu só ver aqui. Minha internet está oscilando, avisa o professor por gentileza. Ah, tá bom. Boa noite a todos, Milene, tá. Ok. Pessoal, então é isso, tá? Então, o meu objetivo era mostrar essa planilha. Quando eu faço essa planilha, eu dou a planilha para o empresário, eu falo para ele preencher a planilha, porque quem tem que aprender é ele, tá ok? O consultor, que é um bom consultor, é aquele que não deixa o cliente dependente de si, entendeu? Você tem que ensinar o cliente a pescar, não é para vocês darem um peixe para ele. Então, quando eu fiz a consultoria com esse dentista, ele baixou uma planilha no computador dele, eu peguei o meu notebook e nós fizemos juntos. Lembra daquela premissa que eu sempre falo que adulto aprende fazendo? Né? Então, quando nós fizemos juntos o preenchimento da planilha, ele aprendeu como fazia, ele fez todos os meses. E com isso, ele começou a perceber alguns custos muito altos na empresa dele, começou a cortar. Ok? Então, o objetivo da consultoria é você proporcionar para ele uma ferramenta para que ele possa tomar uma decisão racional e não com base no achismo. Vocês entenderam? Tá? Sim. Quando eu fiz a consultoria com esse dentista, ele ficou muito feliz. Por quê? Porque ele falou assim, poxa, Suzuki, eu não tinha noção de como é importante você ter o controle dos custos, né? Então, ele começou a controlar e aí, com isso, ele começou a tomar decisões mais, por exemplo, compra de material, compra de estoque, ele começou a fazer de uma forma mais pensada. E, na verdade, o empresário, ele tem duas grandes preocupações. A primeira é aumentar a receita dele, tem que fazer de tudo para aumentar a receita. E a segunda preocupação é controlar os custos. Então, você tem que aumentar a receita e diminuir os custos. Com isso, aumenta o lucro. Vocês entenderam? Vocês entenderam, pessoal? Sim. Tá? Sim, senhor, professor. Ok. Eu mostrei o meu quarto para vocês ou não? Não.
Eu não mostrei o meu quarto? Eu vou mostrar o meu quarto aqui. Tá aqui o meu quarto. Vocês não Oh, conheciam? beleza! Tio Casa do Suzuki fazendo Eu churrasco. tô precisando, professor, de um bolinho desse aí de dinheiro, você não quer me Não, dar, mas não? Professor, com tudo isso, o senhor ainda não comprou uma luminária minha, professor, pelo amor de Deus. Esse dinheiro que você está vendo aqui não é o salário da Fibra, tá? É o dinheiro que eu ganho com consultoria. Olha, Bom show de saber. bola. Da fibra tá no outro quarto, né, professor? Da Fibra dá muito mais do que isso. Desculpa aí, professor. Ei, pessoal, eu estou colocando aqui como uma brincadeira, mas o objetivo de todos vocês é construir um patrimônio, né? Vocês ainda são jovens, então o que eu recomendo para vocês, primeiro, é investir no conhecimento. Vocês já estão fazendo isso, certo? Então, por exemplo, saindo da Fibra, faça uma pós-graduação, procure se qualificar no mercado. Quanto mais qualificado você for, mais um montante de dinheiro lá atrás você vai ganhar, ok? Se você não tiver diferencial nenhum, você não vai ganhar nenhum bolinho desses, você vai ganhar um salário mínimo, né? Ou então 2 salários mínimos, ok? Então, para você ter um patrimônio, primeiro você tem que se qualificar. Então, a qualificação é muito importante, ok? Tá? Você pode, por exemplo, ganhar dinheiro com consultoria. E você pode fazer consultoria para pequenas empresas. Por exemplo, um microempresário, ele não tem dinheiro para pagar um consultor, né? Então, o que ele faz? Você pode oferecer um serviço com um preço mais simples. Vamos supor que você cobre R$ 500 de consultoria. Parece pouco, né? Mas se você tiver 10 clientes a R$ 500, você já tem R$ 5.000, certo? Então, e aí você já tem uma carreira, tá? Eu preciso tirar uma foto aqui. Quem puder aparecer, aparece que eu vou tirar uma foto. E aí? Alguém mais vai aparecer? Eu tô meio bugada aqui, ó. Você está meio Não sei o que bugado? tá acontecendo com as minhas coisas. Deixa eu tirar uma foto aqui. Ok? Pessoal, então a gente vai parando por aqui. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu vou ver se ainda mando uma outra planilha para vocês aberta, para vocês mexerem e fuçarem ela. Ok? É uma planilha muito simples, mas é muito prática e muito útil. Eu uso ela quando eu faço consultoria na área financeira e os clientes gostam muito dela. Tá bom? Certo. Ok? Então tá. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Ellen. Boa noite, Tainá. Boa noite. Poliana, Renato. Boa noite, Renato. Boa noite, professor. Milena, Ana Paula e Paulinho. Tchau, povo. Boa noite para vocês. Boa noite. Ah, gente, boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau.